Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima. Hoje celebramos, dia 26 de janeiro, o terceiro domingo do tempo comum. E a palavra de Deus apresenta para nós Jesus como o ungido do Pai, como aquele que veio trazer ao mundo a salvação, a libertação, a vista aos cegos e, sobretudo, instaurar o ano da graça de Deus. Estamos logo no início, do Evangelho de Lucas. E durante todo este ano estaremos lendo na liturgia de nossa igreja o Evangelho de Lucas. Estamos no ano C. E é próprio do Evangelho de Lucas apresentar para nós a alegria da salvação. É o Evangelho da alegria, da misericórdia, do amor de Deus que vem ao encontro do homem pecador. É o Evangelho do filho pródigo que foi encontrado pelo pai, da dracma perdida que foi encontrada pela dona de casa, da ovelha perdida que foi encontrada pelo o pastor. Então, neste Evangelho tão lindo, tão belo, Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar e resgatar aqueles que estavam perdidos. E para escrever o seu Evangelho, São Lucas fez uma pesquisa minuciosa, visitou os personagens mais importantes que passaram pela vida de Jesus Cristo, visitou os apóstolos, os discípulos, a própria Virgem Maria. Ele, que fora convertido por São Paulo, em Troade, ele, que era grego, decidiu então escrever o seu Evangelho, que nós chamamos de terceiro Evangelho, o Evangelho da alegria do Senhor, o Evangelho da misericórdia do Pai. Logo na introdução do Evangelho de hoje, nós temos então o modo pelo qual São Lucas decidiu fazer a sua pesquisa para poder escrever o Evangelho de Jesus Cristo, segundo ele. Então, ele diz para nós logo assim no início: muitas pessoas já tentaram escrever a história. Então, já tinha o Evangelho de Marcos, já tinha o Evangelho de Mateus. Então, muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que realizaram entre nós. Ora, já havia relatos da paixão do Senhor Jesus, já havia relatos das orações do Pai Nosso, já havia relatos sobre as curas, os milagres que o Cristo operou, não é? Então, ele vai atrás desses testemunhos de pessoas que já tentaram ali escrever, elaborar o plano da vida do Salvador aqui na Terra. E ele diz: como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, aqueles que foram as testemunhas vivas, que viram Jesus pregar, que viram Jesus fazer milagres, sobretudo os apóstolos. Então ele continua: assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso, então Lucas fez um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio. Então temos o Evangelho da infância, a Anunciação do anjo Gabriel, a Virgem Maria, ele que vai trazer mais detalhes, desta época do Cristo, porque visitou a própria Nossa Senhora e perguntou a ela. Então ele vai dizer: assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Quem é este Teófilo? É você. É cada cristão. É cada filho de Deus. É cada um que recebe a boa nova do Evangelho escrito por Lucas. Teófilo quer dizer amigo de Deus.
Este evangelho é endereçado para o amigo de Deus, ou para aquele que quer, melhor dizendo, ser amigo de Deus, que quer conhecer a Deus, que quer ter uma amizade profunda com Deus. Então é o evangelho da misericórdia, da alegria, do encontro com Cristo crucificado e ressuscitado. E também, lembrando que muito do que São Lucas vai colocar no seu evangelho é a sua experiência própria que ele teve com um apóstolo de Cristo de modo especial, que foi o apóstolo São Paulo, que o converteu. Então, há muito ali também da pregação do apóstolo Paulo, da vida espiritual do apóstolo Paulo, que de um modo indireto influencia São Lucas a escrever o seu evangelho. E logo depois, a liturgia já pula para o capítulo 4, não é? Porque nós já vimos os evangelhos da infância na época do Natal, Natal já terminou, e Jesus já está na sinagoga na Galileia, dentro da sinagoga de Nazaré, onde ele fora criado, e deram-lhe o livro do profeta Isaías. Deste modo solene, São Lucas abre esta sessão. E diz que o Senhor leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. O Senhor vai ali no texto de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me consagrou para a unção, para anunciar a boa nova aos pobres e a libertação aos presos e dar a recuperação da vista aos que estavam cegos e libertar todos os oprimidos do cativeiro, do demônio e do pecado, porque esta libertação trazida pelo Cristo não é sociopolítica, mas é espiritual. E finaliza, e para proclamar um ano da graça do Senhor. Para proclamar a graça de Deus. No Evangelho de São João, nos é ensinado que a lei nos veio por Moisés e a graça nos veio por nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, até aí, tudo tranquilo. Nosso Senhor senta e todos têm os olhos fixos nele e ele diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Hoje aconteceu esta passagem que Isaías profetizou há 800 anos atrás. O Messias chegou. O Messias sou eu. Imagine o espanto daquelas pessoas de ver a Escritura acontecendo ali diante deles. Infelizmente, muitos fecharam o coração, rejeitaram o Evangelho da alegria, rejeitaram a misericórdia e o Messias. Outros, no entanto, abriram o coração e se tornaram, então, amigos de Deus. Estes são os predestinados, os escolhidos, os eleitos de Deus, que abrem o coração à boa nova de Deus com generosidade, que acolhem o Evangelho com o coração de uma criança, com a pureza de uma criança, com a ternura de uma criança. São aqueles que se deixam abraçar, são aqueles que se deixam envolver pelo amor de Deus. O Espírito Santo inspirou São Lucas a escrever este belíssimo Evangelho. E como nós precisamos conhecer este Evangelho, ler, meus irmãos, este Evangelho de São Lucas, o terceiro Evangelho
o Evangelho da alegria de Deus. E depois tem a continuação, que é os Atos dos Apóstolos, pois são duas obras lucanas, não é? Seu Evangelho e os Atos dos Apóstolos. No Evangelho ele conta a vida de Jesus Cristo, nos Atos dos Apóstolos, a vida de Pedro e depois a vida de Paulo. Louvemos a Deus por este domingo que somos chamados a abrir o coração à misericórdia e à bondade de Deus. E temos o mesmo Espírito que nos foi contado para nós na primeira leitura, na belíssima leitura do livro de Neemias, que conta para nós o momento que o povo de Israel deixou o cativeiro da Babilônia e livre caminha de volta para a terra de Jerusalém para restaurar o templo, restaurar a lei, a sociedade judaica, o culto a Deus. E eles estão lendo o livro diante do povo, e começou pela manhã e terminou ao meio-dia. E quando Esdras e Neemias terminaram de ler o livro, o povo aclamou: amém, amém, amém. Quer dizer, nós cremos, nós aceitamos, nós queremos isso em nossa vida. E deste modo, Neemias despediu o povo. Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Se lá no Velho Testamento a alegria do Senhor era a força deles, muito mais para nós no Novo Testamento, no tempo da igreja, na época da salvação, um ano da graça fundado pelo Senhor. Com maior razão ainda, podemos dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. E que esta alegria possa nos acompanhar no dia de hoje, neste domingo, neste dia do Senhor e em toda esta semana. Assim seja. Amém. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.